Amém, irmãos? Você que trouxe a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo de número 7, nós vamos ler o versículo de número 13 e o versículo de número 14. O tema é o caminho. Amém? Quem é o caminho? Só Ele é o caminho. Amém? Todos acharam? Diz assim, ó: entrai pela porta estreita. Quem é a porta estreita? Jesus. Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Quem conduz à perdição? Satanás, o nosso adversário. E ele tem conduzido muitas pessoas à perdição. E muitos são os que entram por ela. Versículo 14. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Você pode se assentar. Nós vamos ser rápidos e objetivos naquilo que Deus quer falar comigo e com você nesta noite. Irmãos, todos nós já ouvimos falar de diversos caminhos. Hoje, se você fazer uma análise ou uma pesquisa, cada um tem um pensamento dentro da sua crença, dentro da sua fé. Ele escolhe um caminho a qual, após ele morrer, ele vai descansar. Mas eu e você sabemos que existe dois caminhos: ou a vida eterna ou a condenação eterna. Não existe vários caminhos. Ou a pessoa vai viver eternamente com Cristo, ou ele vai ser condenado eternamente com Satanás. Nós acabamos de ler dentro desses versículos que muitos são conduzidos à perdição. Então vamos lá. Caminho largo significa o quê? Morte eterna. O que o caminho largo causa na vida do homem e da mulher? Eu vejo aqui duas mortes. Primeiro, a morte espiritual e depois a morte física. Então, se eu escolho o caminho largo, eu já estou escrevendo a minha sentença. A morte espiritual, porque o homem, quando morre espiritualmente, ele perde a perspectiva de tudo. Ele não tem mais esperança, ele não tem mais desejo em fazer nada. Nada para ele você consegue convencê-lo, porque ele já morreu espiritualmente. Então vamos lá. Física, espiritual, caminho estreito, vida eterna. Quando eu e você aceitamos o sacrifício que Jesus fez, se entregando no meu e no seu lugar, Jesus nos deu a oportunidade de receber a vida eterna. O apóstolo Paulo falou: morrer em Cristo é viver para Cristo. A minha vida e a sua vida, talvez o que eu vou falar, muitos podem me interpretar de uma forma errada, não entendendo. Mas a minha vida e a sua vida vai começar depois que a gente morrer. Depois que nós morremos, é que vai começar a nossa vida em Cristo Jesus. A vida eterna. Por quê? Deus, quando criou o homem,
Deus criou o homem para ser eterno. Só que antes de Deus criar o homem, Satanás, que tinha um nome de Lúcifer, o anjo que radiava luz, por Deus ter colocado ele num degrau mais elevado do que os outros anjos, ele achou que podia ser maior do que o Criador. O que aconteceu? Ele induziu, ele influenciou. Aonde a porta larga se iniciou? No céu. Quando Lúcifer influenciou a terça parte de anjos, dizendo assim, se vocês me adorar, vou colocar o meu trono acima de Deus, e o meu nome será maior do que ele. Deus é soberano, irmão. Não existe ninguém no céu, na terra e debaixo desta terra maior do que o nosso Deus. Deus é o único, todo-poderoso. Deus vai, expulsa ele do céu, cai para a terra e ele se torna o quê? Um espírito decaído. E o que ele faz hoje? Que nós lemos aqui, dá sequência no versículo 13 para mim, por favor. Vai passando ele para nós. Olha lá, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Irmãos, nós estamos aqui agora, neste momento, no mundo inteiro, milhares e milhares de pessoas estão indo de uma só vez para a porta da perdição. Porque a porta larga é fácil. A porta larga, ela traz o quê? Facilidade. Então são muitos que passam por ela. Mas a porta é estreita, o caminho apertado, são poucos que querem passar por ela. E eu quero dizer para mim e para você, servir Jesus hoje, no mundo que nós estamos vivendo, não é fácil. Não é para qualquer pessoa. Porque requer de mim, de você, renúncia. Nós temos que abrir mão de certas coisas para passar pelo caminho estreito, a porta apertada. Só que Satanás luta contra mim, contra você, querendo nos conduzir ao caminho largo. Estreito, vida eterna, vida com Cristo. Uma escolha. Quem faz a escolha? É Jesus? É Deus? É o Espírito Santo? Não. A escolha está na minha e na sua decisão. Como eu sempre falo, irmão, o que Deus tinha que fazer para mim, para você, Ele já fez. Que foi ter entregado Jesus para morrer no meu e no seu lugar. Cabe a mim e a você agora fazer. A escolha, a decisão do nosso futuro está na nossa mão. A decisão da nossa salvação está na nossa mão. Porque quando Jesus, antes de morrer, ele falou: Pai, está consumado. Consumado significa, está decretado toda a vitória. Mas cabe a mim e a você a tomar posse daquilo que já foi garantido a vitória para nós. A escolha está na nossa mão. Porta estreita. O que significa a porta estreita? Significa um novo nascimento do homem. Aonde eu e você nascemos de novo? Quando eu e você tomamos a decisão de passar pelas águas, quando nós nos levantamos após ser batizados nas águas, nós nascemos um novo homem. Iniciou uma nova história. O velho homem morreu e nós renascemos um novo homem para Cristo. Então nós começamos a caminhar por onde? Pela porta estreita.
o homem aceita o sacrifício de Jesus como o único e suficiente Salvador. Se você sai lá fora, muitas pessoas ensinam que existe atalhos para chegar diante de Deus. Eu e você, a humanidade só vai chegar diante de Deus se ela passar primeiro pela porta. A porta que conduz a Deus é Jesus. Se eu não aceitar o sacrifício que Cristo fez, eu não vou conseguir ver Deus. Nós temos que entrar primeiro pela porta. Abra um parênteses. Qual é o caminho que eu e você estamos trilhando? Será que estamos trilhando o caminho que no começo é apertado e estreito, mas quando passarmos até o final, os portões celestiais vão se abrir e o Senhor vai te receber de braços abertos? Irmão, Satanás não está preocupado com quem está lá fora. Ele está preocupado com aqueles que ainda estão na igreja. Porque os que estão lá fora estão sendo conduzidos à perdição eterna. Mas Ele está preocupado comigo e com você, que ainda está tendo força para caminhar na porta estreita, no caminho apertado. É por isso que Ele tem se levantado contra mim, contra você, tentando nos parar e nos distanciar do Senhor. Jesus é a porta. João, capítulo 10, versículo 9. Para você ver que o que a Bíblia está dizendo, olha lá. Eu sou a porta. Ele não referiu assim, eu sou uma das portas. Aqui está em letra maiúscula, afirmando que Ele é o único que pode deixar chegar a Deus. Se alguém entrar por mim, aí, então já quebra tudo que muitos estão ensinando aí fora. Jesus é o único caminho, a única porta, e diz, salvar-se-á, e entrarás, e sairá, e achará pastagem. O que significa isso? Quando nós entramos pela porta, nós encontramos vida eterna. Pastagem, vamos aqui pôr, você vai viver uma vida plena ao lado de Cristo, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais sofrimento, aonde haverá gozo, paz, alegria, louvor eterno, exaltar e bendizer o nome daquele que vive e reina para sempre. Encerra aí. 9. Porta larga significa pecado. Você tem visto, irmão, como o pecado tem se multiplicado? Irmão, você viu o fato novo que está correndo nos noticiários? Uma mulher pega um homem que já está falecido, coloca numa cadeira de roda, para entrar num banco, para receber dinheiro. Olha como o ser humano, olha o ponto que o ser humano chegou. O que promove isso? Caminho largo. Porque o ser humano quer o quê? Facilidade. As pessoas querem ser beneficiadas com facilidade. Satanás promove o quê? Pecado. Prazeres, ciladas, morte,
espiritual. É o que mais tem acontecido, irmão. Quantas pessoas estão dentro de uma igreja, mas está morto espiritualmente? Quantos participam de cultos e não crê mais na palavra? Aí você vai pensar assim: esse irmão agora está cheio de heresia em cima do altar. Não, irmão, tem demônios que senta no banco, participa do culto, muitos sobem em cima do altar. Por quê? A igreja está morta espiritualmente, não tem discernimento para discernir. Aí Satanás sai lá e fala assim: eu fui lá, ninguém percebeu que eu estava lá. Por quê? Satanás tem colocado nas igrejas a morte espiritual. O que é a morte espiritual? Quando se tira a palavra e começa a colocar aquilo que não é da vontade de Deus. O que traz vida eterna para mim e para você é a palavra. A palavra verdadeira, quando ela é ensinada, ela gera dentro de mim e de você vida. Se eu perguntar aqui, qualquer um que está aqui, todos nós estamos passando momentos difíceis, dias maus, tivemos um dia cansativo do trabalho, mas o motivo de você estar aqui é porque ainda há vida dentro de você. Esta vida é gerada através da palavra. Porque você tem aprendido a palavra verdadeira, que tem te limpado, que tem te transformado, que tem trago a você a esperança para mudar o seu caráter, porque você crê que você vai morar com Cristo. É por isso que estamos aqui, irmãos. Porque o Espírito Santo tem nos fortalecido, porque de nós mesmos não temos força para caminhar sozinho. É Ele que nos traz, é Ele que nos livra de tudo que eu te falei, do pecado, dos prazeres, das ciladas e da morte espiritual. Porta estreita, Jesus. João 10:10 diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Quem é o ladrão? Satanás, irmão. Ele quer roubar de mim, de você, tudo aquilo que Deus tem nos dado. Tudo aquilo que Deus já nos deu de mais importante. Irmão, a coisa mais importante que eu e você já conquistamos é a presença do Espírito de Deus habitar dentro de nós. Eu vou te falar uma coisa aqui. Não sei se você já parou para pensar. O único ser que pecou e não teve a oportunidade de receber o perdão chama-se Lúcifer. Você já parou para pensar isso? Eu e você erramos a todo momento, a todo segundo, a todo minuto, a todo tempo e toda hora. Jesus está nos perdoando, está nos purificando. Satanás, que é Lúcifer, errou uma só vez e já recebeu a condenação eterna. Eu e você, todos os dias, recebemos o perdão, a misericórdia do Senhor. É por isso que ele fica indignado. Você acha que ele não chega diante de Deus e fala: ah lá, seu filho, a sua filha errou de novo, e está lá pregando,
está lá tocando, está lá louvando, está lá tirando serviço, está lá sentado ouvindo a palavra. Mas Jesus vem e fala: o meu sangue os purifica de todo o pecado. A porta estreita, quando nós assumimos a responsabilidade de entrar por ela, nós temos garantias que Cristo dá a mim e a você. Mas o ladrão quer matar, roubar e destruir, e Jesus veio para dar vida com abundância. Você já imaginou o que é uma vida com abundância, irmão? Tem hora que eu paro lá em casa para me pensar, eu fico imaginando como vai ser no céu. A Bíblia diz que lá tem ruas de ouro, mar de cristal. Cada um vai ter a sua morada. Eu fico imaginando como vai ser o céu, porque Satanás já viveu lá e ele nunca mais vai poder voltar para lá. Só que todos os dias ele quer nos impedir de entrar na porta estreita, porta larga. Satanás. O que significa a porta larga? A desobediência de Adão. Adão tinha 100% de capacidade que Deus deu a ele. Quando Eva comeu o fruto, ele podia muito bem ter falado com ela assim: Eva, você fez a escolha errada. Eu vou continuar firme naquilo que Deus me falou. Só que Satanás havia falado com Eva da seguinte forma: não, pode comer o fruto, você não vai morrer não. Não morreu fisicamente ali, mas espiritualmente houve-se a morte instantânea. O que ela fez? Influenciou Adão. Adão era pleno de sabedoria. Só que a desobediência abriu-se a porta larga, que está dando sequência até hoje. Porta estreita, Jesus, obediência. A Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Só que a igreja está fazendo ao contrário, colocando a obediência de lado e sacrificando. O sacrifício já foi feito, irmão. O sacrifício quem fez foi Cristo. Ele deixou assim: obedeça, obedeça, obedeça. O segredo está na obediência, não no sacrifício, é na obediência. Romanos 3:23 diz assim, ó: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós, irmãos, pecamos. Quando lá no início, o nosso irmão Adão, com a nossa irmã Eva, fez a escolha errada. Quando eu e você fazemos escolha errada no presente, vem consequências futuras. Por quê? Por escolhas erradas. Talvez eu e você estamos aqui hoje, quantas escolhas erradas já fizemos e pagamos pela consequência. E Jesus está dizendo: obedeça. Provérbios 14, versículo 12. Provérbios 14, versículo 12. Há um caminho que ao homem parece direito. Você acha que Satanás coloca caminho feio na nossa frente? Na primeira portaria ele coloca aquela coisa que enche os nossos olhos. Mas quando você começa a entrar por ele, você vai vendo que no meio do caminho vai começando a mudar.
as situações. Está dizendo ali, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. O que Satanás faz? O que nós lemos? Ciladas. Então ele coloca alguma coisa na minha e na sua frente para atrair a nossa atenção e o nosso coração começar a desejar, mas no final do caminho está no plural, os caminhos de morte. Porque no meio desse caminho vai ter várias portas para te conduzir a se distanciar de Deus. É o que está acontecendo hoje. O mundo está entrando pela porta larga e no final dos caminhos que eles estão escolhendo, entrando, está sendo a morte. Quantos estão morrendo precocemente? E Jesus falou, há caminhos para o homem que parece direito. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez pode assustar você. Tem muitas igrejas por aí que parece ser um caminho direito, mas o fim dela está levando muitos à perdição eterna. É só você acompanhar as redes sociais que você vai ver tantas coisas que estão colocando em cima do altar. E cada dia mais eles tiram a graça, a presença e a palavra do altar. Há caminhos que parecem direito, mas o final é a morte. Tem pessoas que nasceram dentro da igreja, tem pessoas que cresceram dentro da igreja, tem pessoas que estão envelhecendo dentro da igreja e não conseguiram nada. É mentira que eu estou falando, irmão? Se for mentira, você pode mandar eu descer daqui. É mentira que eu estou falando? Talvez você conheça aí, muitas pessoas que estão anos na igreja e não conseguiu nada, porque estão aceitando os caminhos da facilidade. Estão ensinando o evangelho fácil. Ah, Jesus te aceita do jeito que você é. Não, a gente passa por um processo. Para entrar no céu, temos que passar um processo, um tratamento, uma cura, uma libertação, uma transformação. Não entra no céu de qualquer jeito não, irmãos. Há um processo, há um propósito para alcançar a promessa. Qual é a promessa? Salvação, que o Senhor nos prometeu. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao versículo de número 21, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério. Isso não acontece mais, né, irmão? Isso acontece mais não, né? Isso não está acontecendo não. Fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas
não é eu que estou falando. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não é eu que estou falando que o fulano não vai entrar, não, irmão. É a palavra. E isto está acontecendo dentro das igrejas. Hoje eu ouvi um debate que me chamou a atenção. E um dos debatedores falou assim: eu não estou preocupado com o que está acontecendo lá fora, porque já foi dito. A minha preocupação é quando vem lá de fora para dentro da igreja. Isso aí está acontecendo em muitas igrejas, irmão. Aí acontecem as duas mortes. A morte física e a morte espiritual. Existem muitos templos lotados, mas se Jesus colocar na balança espiritual, são poucos que estão entrando pela porta estreita. Qual a escolha? Romanos 5:19. A chave está na minha mão. A chave está na sua mão. Olha o que está dizendo a palavra. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Você está vendo a diferença da porta larga para a porta estreita? A porta larga se iniciou através de um homem. Mas a porta estreita se iniciou através de um homem. Para os justos. Deus está em busca na terra, no mundo inteiro, de homens e de mulheres justos. Será que nesta noite Deus vai achar em mim e você homens e mulheres justos? É a palavra, irmão. O que está dizendo lá? Obediência. Está mandando você sacrificar? Está mandando, pastor? Mandando o quê? Obediência. De um homem, muitos serão feitos justos. Olha, as três palavras finais estão no plural. Muitos feitos justos. Pelo sacrifício, pela entrega de um homem que não precisava passar por tudo que passou. O pastor pregou aqui domingo de manhã. Jesus veio na terra como homem e venceu como homem. E tem muitos que ensinam que Jesus venceu o pecado porque ele era filho de Deus. Ele veio como homem. Talvez você não sabe, mas quando ele foi orar no Getsemane, que ele falou assim: se for possível, aparta de mim este cálice. O que é isso falando? Lado humano. Então quebra muitos ensinamentos que estão aí. Jesus veio como homem. Ele tinha os mesmos desejos que eu e você tem. Ele tinha as mesmas fraquezas que eu e você tem, mas ele venceu através de quê? Porque ele decidiu entrar pela porta estreita, o caminho apertado, pelo auxílio do Deus poderoso. Aí ele falou assim:
que não seja feita a minha vontade, mas a sua. O que aconteceu? Imediatamente o Espírito Santo veio sobre ele e o fortaleceu para continuar a jornada. Assim é eu e você. No dia que nós sentimos fraco, o Espírito Santo apodera de mim e de você e nos coloca de pé para continuar a lutar, a caminhar, para vencer. Porque nós somos homens sujeito a pecar, sujeito a errar, mas nós temos alguém que nos orienta antes de errar. Se eu vou cometer alguma coisa de errado, o Espírito Santo fala assim: Leandro, você está com esse pensamento aí, você sabe que é errado. Você não cai assim, depois ele vai te falar, não. Ele já te orienta antes de você cair. Cai quem quer. É verdade? Cai quem quer. Porque o Espírito é maior do que a carne. A carne não pode ser maior do que o Espírito Santo. O Espírito Santo é sobre a carne. Quando a carne deseja errar, o Espírito Santo aciona dentro de mim e de você a sirene, nos alertando: não cometa isso, porque terá consequência. O Espírito Santo habita dentro de nós. João 3,16. Olha o que João 3,16 diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Irmãos, Deus amou toda a humanidade. Só que a humanidade não quer voltar para Deus. Ele deu o único Filho. Eu fico imaginando a cena no céu, quando Adão pecou, foi sucessivamente veio os patriarcas, os reis, os profetas. Jesus olhava para o Pai e via tristeza nos olhos do Pai, a sua imagem e semelhança se aprofundando cada vez mais no abismo. Jesus levanta do trono e começa a despir da sua glória. Fala: Pai, envia-me lá embaixo para resgatar o homem de novo, porque vai se cumprir João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus não prometeu vida momentânea não, pastor Antônio. Jesus prometeu vida eterna. Porta larga promove vida momentânea, mas Jesus promete vida eterna. Apocalipse 21:8. Qual é a escolha? A vida ou a morte? Mas quanto aos covardes e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então aqui, quem não aceitar o sacrifício vai morrer 2 vezes. Então a vida começa depois que nós morremos. Porque enquanto eu e você tiver vida, estamos tendo o quê? Oportunidade de mudar o nosso
futuro. Porque ele está dizendo, aqui o complemento dos versículos que nós lemos lá em Gálatas 5, do 19 ao 21. Os feiticeiros, beberrões, serão lançados aonde? No lago que arde com fogo e enxofre. Qual a escolha? A vida ou a morte? Ezequiel, capítulo 33, 11. E depois nós vamos ler o último versículo, João 14, 6. Disse-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer, preste atenção, irmão, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Você acha que Deus tem prazer quando morre uma pessoa que ficou longe dele? Deus não tem prazer, irmão. A salvação é para todos. Só que o ímpio não quer se arrepender. Não quer voltar para o Criador. Está satisfeito em viver na porta larga. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quem é o Consolador? Espírito Santo. Quando você não tem força para orar, quando você está lá chorando, gemendo, o Espírito Santo entra em ação e começa a orar com gemido inexprimível ao Pai, para que Deus venha e te dá o perdão, te coloca de pé, ergue você de novo, para você continuar no caminho estreito e entrar pela porta estreita. Não somos super-heróis. Nós estamos de pé porque o Espírito Santo é o Consolador que Jesus enviou. Quando Jesus estava indo para o céu, Ele falou assim, eu vou para o Pai preparar morada, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Virá um após mim, que batizará você com fogo e com o Espírito Santo, e Ele será o Consolador até a minha volta. Amém? Que Deus continua nos abençoando. João 8:32, para a gente orar. Para fechar aqui, ó. Conhecereis a verdade vos libertará. Dando sequência até chegar onde ele fala caminho. Põe-te no caminho. Responderam-lhes, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém? Estavam presos ao passado. Mas como dizes tu, sereis livre? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Qual é a casa de Deus hoje? É a igreja? Não, é eu e você, e Ele está para sempre comigo e com você. Dando sequência. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurai matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. É o que está acontecendo hoje.
a palavra de Deus não está entrando nesta geração do século 21. E falo do que vi junto de meu Pai, e vos fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Responderam e disseram: nosso pai Abraão. Jesus lhe disse-lhes: se fosses filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade que Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Amém? A verdade que Jesus nos ensinou prevalece até hoje. E Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho. A escolha está na nossa mão. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. Hoje Deus te dá a chave que abre a porta larga e a porta estreita. Que isso, irmão? Não. A chave está na tua mão. Quem vai fazer a escolha é eu e você. Ele te entregou a chave. Na frente de nós tem duas portas. Qual vamos escolher? A decisão é nossa. Então comece a orar. Vamos orar. Para que eu e você possamos sair daqui nesta noite pelo caminho estreito, pela porta estreita, que nos conduz à vida eterna.